Nesse vídeo, vamos desmistificar e esclarecer as parábolas contadas pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 13. Existe muita confusão nessas parábolas ou na interpretação delas. A primeira parábola fala do semeador, que está do versículo 3 ao 8 e também do versículo 18 ao 23. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Historicamente, a ruptura com Israel foi na cruz. Um remanescente do qual Paulo era recebeu o rei, que em graça por seus pecados morreu na cruz, mas a nação como tal recusou seu Messias quando estava na terra, e igualmente quando ressuscitou e voltou para o céu, porque depois os discípulos pregaram o evangelho a respeito do Senhor Jesus à nação, mas mesmo assim eles o rejeitaram. Deus, no castigo governamental, usou os romanos, como antes os babilônios, para flagelar seu povo Israel. Em ambos os casos, o templo, o centro dos interesses nacional e religioso de Israel, foi arrasado. O povo enviado ao cativeiro e sua amada cidade entregue à destruição e captura. O Senhor Jesus, nesta ocasião da parábola, ele saiu de casa, ou seja, do templo, e sentou-se à beira-mar, ou seja, uma figura do mundo gentil. Leia Daniel capítulo 7, versículo 2 e Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Ele disse: eis que um semeador saiu a semear. Os profetas antigos falaram, escreveram sobre o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam. Leia 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Mas o que o Messias de Israel deveria, antes de tudo, entrar em um serviço tão humilde como semeador de sementes não fazia parte do testemunho deles. Semear não era sofrimento nem glória. Se tivesse sido escrito um ceifador saiu para ceifar, estaria em consonância com o pensamento humano. Mas sair para semear era de fato uma ação nova e necessária pelo estado do povo da nação de Israel. A figura Israel nacionalmente estava coberta de folhas enquanto era absolutamente desprovida de frutos. Você pode ler isto dito pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 21, versículo 19. Depois de séculos de cuidado e cultivo, a vinha de Israel não deu fruto para Jeová. Portanto, o reino de Deus foi transferido para os gentios. Leia Mateus capítulo 13, este capítulo das parábolas dos mistérios do reino, versículo 45. Agora, para que frutos fossem colhidos de judeus e gentios, o Senhor deveria fazer uma obra para produzi-lo. Ele semeou durante seu ministério pessoal na terra. A colheita ainda está por vir, mas tão certo quanto ele semeou, ele colherá. Esta parábola, com a explicação que a acompanha, também é relatada em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Mateus chama a semente de a palavra do reino. Marcos fala dela simplesmente como a palavra. E Lucas como a palavra de Deus. Além destes, a semente pode ser considerada como a palavra da salvação, como temos em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Nesta primeira e fundamental das parábolas, ou seja, do semeador, aqui em Mateus capítulo 13, há 4 lançamentos da semente, ou talvez 4 corações que recebem a semente. No primeiro não há resultado. Nas 3 que se seguem, há um certo resultado. É apenas no quarto, entretanto, que resultados permanentes seguem a recepção da semente semeada em boa terra, ou seja, no quarto coração. O ouvinte à beira do caminho, versículos 4 e 19 de Mateus 13, é o caso mais comum de todos. A palavra é pregada, a pessoa ouve. Pode haver certo efeito produzido, mas é apenas transitório, pois Satanás está ali para arrebatar a semente antes que ela encontre alojamento no coração. Essa classe de ouvintes
é numerosa e pode ser encontrada em todos os graus da sociedade, do mais alto ao mais baixo. As aves que comeram a semente apontam para uma agência satânica ou um agente satânico. Note o versículo 4, mas o próprio Satanás é a verdadeira fonte de quase universal descuidado e indiferença a respeito da palavra de Deus pelo ouvinte. Note o versículo 19 aí de Mateus 13. O caráter moral do grande inimigo de Deus e do homem é referido em sua designação descritiva como o iníquo. Quanto a quem ele é, não pode haver dúvida, pois Marcos capítulo 4, versículo 15 o chama de Satanás e Lucas capítulo 8, versículo 12 de o diabo. O ouvinte pedregoso que está nos versículos 5, 6, 20 e 21 é um avanço sobre o primeiro. Neste caso, a palavra é recebida com alegria, mas não é de alegria que o pecador precisa, é de paz com Deus sobre seus pecados. O santo é chamado à alegria, o crente é chamado à alegria, o pecador é chamado à paz. Portanto, neste caso, o coração é realmente tocado. Os sentimentos são despertados. Talvez a pessoa chora, mas a palavra foi recebida sem nenhum exercício de consciência, nenhum senso de pecado sentido. As almas nunca devem ser apressadas em uma confissão no nome do Senhor. Há uma quantidade imensa de trabalhos meramente superficiais no exterior. Procure sempre profundidade e realidade nas almas. Trazer as pessoas face a face com as realidades do pecado, julgamento, Deus, céu, inferno. Buscar mais qualidade do que quantidade. É isso que nós aprendemos nesse segundo coração, nesse segundo tipo de pessoa e de pessoas. Pressione a necessidade de arrependimento para ver o que sai desse tipo de pessoas. Temos também o terceiro ouvinte, que é o dos espinhos, está nos versículos 7 e 22, também está à frente do ouvinte do solo pedregoso. Os ricos e os pobres constituem este numeroso grupo de ouvintes infrutíferos e improdutivos. Os muitos cuidados dos pobres e as riquezas enganosas dos ricos sufocam igualmente a palavra. Se o Senhor lhe deu riquezas, derrame-as aos pés de seu adorável Salvador, dizendo para ele, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e bênção. Como nós temos os crentes falando isto ao seu Senhor em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Se você está sobrecarregado de cuidados, lance tudo sobre ele também, pois ele cuida de vocês, diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Então, não se preocupe com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, façam conhecer os vossos pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas como lemos, o ouvinte entre espinhos não dá fruto duradouro. Temos o bom ouvinte, nos versículos 8 e 23, é um cumpridor da palavra e não apenas um ouvinte. Tiago descreve o bom ouvinte nestas palavras, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Está em Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas alguém pode perguntar, por que é descrito aqui nesta parábola como um bom terreno este que aceita a palavra e é salvo? Simplesmente porque foi preparado pelo Espírito Santo. Então o fruto é produzido na proporção em que a sujeição de coração e consciência fez a palavra. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, diz o Senhor Jesus em João capítulo 15. Em Mateus, a quantidade de frutos produzidos é de 100 a 30 vezes, enquanto que em Marcos é de 30 até 100. A obra do semeador foi perfeita. Nem houve defeito na semente, mas o fracasso e o declínio
em não manter o alto padrão são sugeridos em Mateus, enquanto que em Marcos a quantidade crescente mostra o progresso na alma e da vida de alguns. O fracasso dispensacional e o ponto central do primeiro evangelho está no primeiro evangelho. Avanço moral é a lição do segundo evangelho, ou seja, estamos falando de Mateus e Marcos. 3 coisas caracterizam esta classe de ouvintes frutíferos. Eles entendem a palavra, eles recebem a palavra, eles guardam a palavra. Para essas e outras distinções interessantes, você pode ler Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, comparando essa parábola nesses 3 evangelhos. Esta primeira parábola é a chave para a compreensão de todas as outras. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Perguntou o Senhor Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 13. Passemos agora para a segunda parábola, a parábola do trigo e do joio, que está nos versículos 24 a 30. Muitas pessoas tiveram considerável dificuldade nesta parábola por não distinguirem claramente entre a igreja e o reino. As consequências de confundir os dois têm sido muito prejudiciais para as almas, e tanto católicos quanto protestantes erraram nisto e basearam suas perseguições mútuas no erro fatal, ou os seus estudos mútuos no erro fatal de supor que o campo é a igreja. O campo é o mundo, o Senhor Jesus Cristo disse em versículo 38 deste capítulo. O semeador nesta parábola é o Senhor Jesus, o Filho do Homem, semeando instrumentalmente, isto é, por meio de seus servos. Os servos dormiram enquanto deveriam ter vigiado, mas Satanás, em sua atividade incessante, nunca dorme. Uma lição que vale a pena aprender pelos santos e pelos pecadores. A consequência dessa preguiça foi que o joio foi semeado no campo, enquanto os servos dormiam, semeado por Satanás. Logo o resultado apareceu. Joio e trigo cresceram juntos. Agora vem a pergunta ansiosa dos servos. Devemos colher o joio ou arrancar o joio? Isto é, os filhos do maligno? Não. Foi a comovente resposta para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Deus prefere permitir que esse estado misto de bem e mal continue no campo de seu mestre, porque em sua tentativa de arrancar pelos servos o joio, eles podem prejudicar o trigo. Mas observe com muito cuidado. Primeiro, que o campo é o mundo, não é a igreja. Em segundo, que ambos deveriam crescer juntos, não ter comunhão juntos, uma coisa muito diferente. Não é a presença do mal em mim que impede ou pode impedir a comunhão com Deus. Não. O pecado em mim é uma razão muito boa, de fato, pelo qual eu deveria ir a Deus para tratar disso e ter o assunto resolvido com Ele a respeito disso. É a permissão do mal, a prática dele que impede e interrompe a caminhada santa e abençoada com Deus. É a permissão do mal, mas a permissão do mal é uma coisa. Na presença, Deus permite que o mal ainda esteja em nós, mas a prática dele, isto impede e interrompe a caminhada santa e abençoada com Deus. O mundo será limpo de homens maus por Cristo na colheita, isto é, no fim dos tempos, não antes dele. Leia o versículo 41 de Mateus capítulo 13. Existem algumas lições de importância cada vez mais a serem colhidas de uma leitura cuidadosa desta parábola que acabamos de estudar. Vamos para a terceira parábola, a semente de mostarda, que está nos versículos 31 e 32 deste capítulo 13 de Mateus.
O Senhor diz que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Esta é uma imagem do cristianismo extremamente insignificante em sua ascensão. Ultimamente, porém, torna-se uma grande potência no mundo, um vasto sistema político na terra, tanto que as aves do céu se alojam em seus galhos. Há um pensamento extremamente solene em tudo isto. Solene como mostrando o rápido e terrível aumento do mal. Pois se na primeira parábola, ou seja, do semeador, as aves tiraram a semente, na terceira, que estamos analisando agora, o cristianismo corrupto, ou a profissão terrena do nome de Cristo, oferece positivamente um abrigo para essas mesmas aves. Na primeira parábola do semeador, elas arrancam a palavra. Nesta, as aves fazem ninhos, estão aí nos seus galhos. O reino dos céus tornou-se assim um enorme sistema político mundano construído por Satanás e que a todos as suas outras iniquidades ligou perversamente o nome de Cristo. Nos dias de Constantino, foi no século IV, a chamada igreja tornou-se o poder dominante no Estado. Esta tem sido a pretensão arrogante e pretensiosa do papado desde a sua ascensão. E é para onde caminha também o chamado protestantismo, pois não quer ficar para trás da Igreja Católica, quer ter o mesmo espaço e a mesma altura que eles. Faça a igreja grande, isso tem sido a sua ruína espiritual. Ela pode se gabar de sua riqueza e almejar posição política e grandeza mundana, mas aos olhos do Senhor ela é ainda mais pobre, mais destituída de verdadeiro poder espiritual e riquezas. Ela é encontrada perfeitamente descrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Quanto mais ela sobe a escada da fama mundana, mais ela afunda moralmente. A verdadeira igreja está no mundo, mas não é deste mundo. A igreja e o mundo outrora caminhavam separados, agora estão nos braços um do outro. Que pena para ambos. Daniel capítulo 4 indica suficientemente o significado do símbolo da árvore. Historicamente, há uma referência à época em que o cristianismo se tornou uma grande potência no mundo, quando milhares, por meio de ameaças e persuasões, nominalmente se tornaram cristãos, quando os cargos de Estado só poderiam ser preenchidos pelos batizados, quando o imperador podia sentar-se nos conselhos da igreja e impor seus decretos na ponta da espada, quando todo um exército foi cristianizado por meio do batismo por comando imperial. Que o Senhor nos capacite a andar separados de todos os partidos políticos e princípios mundanos, mesmo que tenha nome de Cristo e cristandade. O apóstolo Paulo diz aos filipenses: a nossa pátria, ou a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Na quarta parábola, onde temos a mulher e o fermento, que está no versículo 33 do capítulo 13 de Mateus, temos o reino dos céus em outro aspecto. É tanto as pessoas quanto a doutrina que estão em questão aqui. É a introdução e a doutrina amplamente difundida, que é o ponto da parábola, como catecismos, artigos de fé, formulários nos quais doutrinas e verdades da Escritura são apresentadas como dogmas misturados com erros e corrompidos, mais ou menos pelo canal humano. É uma impossibilidade preservar a verdade em sua integridade como Deus a deu, quando reduzida, cortada ou arranjada como padrão humano e compêndio
da doutrina cristã, pois tornou-se mero dogma, sem vida e defeituosa. Cremos a verdade como Deus a dá? E onde Deus dá esta verdade? Em sua própria palavra, as Sagradas Escrituras. É um erro total tomar fermento como significando, eu quero dizer, é um erro total, e repetir e reforçar isso, é um erro total quem toma o fermento desta parábola como significando a extensão gradual da verdade ou do evangelho entre os homens. Fermento na palavra de Deus em nenhuma vez significa o bem ou o bom, mas é sempre o mal. Assim somos instruídos a tomar cuidado do fermento dos fariseus e saduceus em Mateus capítulo 16, do versículo 6 ao 12. Cuidado com o bem. Isto soa estranho, não é? Novamente, expurgue o fermento velho. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ou seja, tire o fermento velho. Expurgar o que é bom? Certamente não, né? Se o fermento fosse bom, não deveríamos afastar ele. O fermento deveria ser excluído de todas as ofertas queimadas do Senhor. No Antigo Testamento, leia Levítico capítulo 2, versículo 11. Houve um exemplo marcante do uso de fermento em relação às ofertas lá no Antigo Testamento, e a exceção prova a regra que em todos os casos significa o mal. 50 dias após a apresentação das primícias a Deus, isto é, uma figura do Cristo ressuscitado dos mortos, 2 pães eram cozidos com fermento. Levítico capítulo 23, versículo 17, e deveriam ser oferecidos no Pentecostes. Certamente isto aponta inequivocamente para o nascimento da igreja no Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1. No 50º dia depois que Cristo ressuscitou dos mortos. O fermento na igreja é pelo fato de ter pessoas salvas, mas ainda com uma natureza pecaminosa e com a possibilidade de dar lugar a esta natureza e não ao Espírito Santo. Por isso que Paulo, mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 5, ele diz: tirai todo o fermento, afastai todo o mal e fazei festas com os asmos, ou seja, pão sem fermento. É apenas um desvaneio dos homens, uma fantasia, sem um tio de verdade das Escrituras, os que pregam que esta parábola do fermento significa uma difusão universal do Evangelho entre as massas do povo, o crescimento do Evangelho, as pessoas, os salvos se multiplicando em todo o mundo. Nem a reforma da doutrina, nem da moral trará a nova era de paz. As distrações da igreja não podem ser curadas por nenhuma mão humana. Doutrinas mais corruptas do que nunca estão certamente se espalhando e fermentando a grande massa da profissão cristã. O fermento está trabalhando e minando a religião publicamente. Homens aos milhares estão se afastando de Deus em uma infidelidade prática que culminará na grande apostasia ou abandono do cristianismo, mesmo tendo o nome de cristãos. Conte-nos sobre uma verdade distinta da Bíblia que não é abertamente desprezada e negada hoje. A corrupção da doutrina leva à corrupção da moral. Se as fontes e nascentes da verdade são envenenadas, os resultados são vistos na prevalência do crime. O modo de vida de Paulo era baseado na doutrina. Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. A sã doutrina é baseada na boa conduta. Os princípios precedem a conduta. O próprio Cristo trará a glória. Quando ele vier pela segunda vez, ele trará o poder do reino com ele. Como disse o ladrão moribundo, quando morria ao lado do Senhor Jesus, ele exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Ensinado pelo Espírito, ele estava, em questão de inteligência, muito além de muitos, ele estava muito avançado em relação a muitos. A expectativa moderna do reino estabelecida
pela conversão do mundo e o aperfeiçoamento da raça humana pelos esforços bem intencionados dos filantropos, reformadores sociais e sociedades missionárias, não tem sombra de apoio nas Escrituras. Essas parábolas negam absolutamente tal pensamento. O versículo 36 introduz, aí de Mateus capítulo 3, introduz uma divisão natural e não forçada dessas parábolas. As 4 primeiras foram ditas às multidões à beira-mar. Então o Senhor entra em casa novamente e reúne sua nova família ao redor de si. Ele está prestes a desvendar os segredos internos do reino, e os quais somente os discípulos poderiam entrar e desfrutar. Ele também declara por completo o significado do campo de joio. Então profere, depois dele explicar essas parábolas, ele profere, ou diz, ou conta mais as 3 parábolas restantes. E podemos analisar com ele e aprender dele agora a 5ª parábola, que é o tesouro escondido, que está no versículo 44 aí de Mateus capítulo 13. Tendo visto o aspecto externo do reino, testemunhado no crescimento anormal do que agora é a cristandade na parábola da mostarda, descobrimos então no fermento que o interior do corpo professante está totalmente corrompido. Portanto, vemos o cristianismo exterior e interior. A grandeza mundana, a corrupção interior parecem ser as ideias fundamentais dessas 2 parábolas anteriores. Então, as 2 parábolas que seguem, o tesouro e a pérola, nos fornecem aspectos do reino do ponto de vista de Deus. O reino não é todo mal, como mostram essas 2 últimas parábolas. A 5ª parábola é o tesouro escondido no campo. Temos a explicação divina do termo campo, que significa o mundo. Nós já pensamos nisto e já falamos nisto no versículo 38 de Mateus capítulo 13. O Senhor Jesus explicou que o campo é o mundo. Na 2ª parábola é seu campo. Aqui é simplesmente um campo. Ele não diz a quem pertence. Toda a criação, incluindo o mundo, pertence a Cristo pelo simples fato de Ele ter criado tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas se Ele tivesse lidado com um mundo caído apenas como Criador, o julgamento deveria ter seguido isto. Aqui, porém, Ele toma o campo como seu comprador, tendo derramado o seu sangue para possuí-lo. Que preço a pagar por um mundo moralmente arruinado! Ele comprou o campo. Ele não compra o tesouro. Mas, como vamos ver na parábola seguinte, ele compra a pérola. O campo é comprado por causa do tesouro escondido nele. Dizer que a parábola do tesouro fala exclusivamente só de Israel é um erro. Os que pensam assim o fazem por concluir que, como na parábola seguinte a pérola é a igreja, está falando da igreja, o tesouro aqui nessa outra parábola deve ser Israel, mas é um erro. Sem dúvida, a pérola representa a igreja em seu valor, unidade e preciosidade para Cristo. Nisto vamos concordar alegremente. Mas o tesouro escondido, aqui nesta parábola que estamos examinando, no campo, significa todos os redimidos e não só Israel. Outros, além de Israel, foram escondidos no campo, foram escondidos no mundo. Todos os que estão escondidos no campo estão claramente incluídos no pensamento do tesouro. Cada alma salva, desde Adão até o fim dos tempos. Outro ponto de grande interesse nesta parábola, brevemente relatada, é a alegria do Senhor em sua compra. Neste, o Senhor é apresentado como um descobridor e na seguinte parábola, que vamos analisar depois, como um buscador.
Aqui, quando ele compra, ele é um descobridor. Ele compra, ele acha um tesouro e compra o mundo. Na seguinte parábola, ele é um buscador. Ele encontra o tesouro, ele procura a pérola. É muito importante para a compreensão desta parábola que distingamos claramente entre redenção e compra. A criação celestial e terrena é comprada, mas sua redenção é futura, como nós lemos claramente nas Escrituras. Eu vou citar algumas passagens para que você entenda. Note Efésios capítulo 1, versículo 14. Paulo diz, até a redenção, falando do futuro, da possessão adquirida, falando do presente. Leia Efésios capítulo 1, versículo 7. Novamente, a redenção é futura, como em Romanos capítulo 8, do versículo 19 a 23, enquanto a compra foi feita em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. O preço foi o precioso sangue de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Aqui então temos o campo, isto é, o mundo, como já nos referimos, versículo 38. Comprado por causa do tesouro nele, escondido no campo. Todos os santos são tesouros para quem? Para os olhos e o coração do nosso Deus. Cristo, por sua cruz, comprou o campo, dando tudo o que ele tinha, mas nada ele não poderia dar, nem poderia fazer, ele deu a sua vida. Quando ele estiver no trono de seu reino, ele possuirá o tesouro. Todos os crentes em sua preciosidade, todos os crentes em sua preciosidade para Deus será de Cristo, pertence a Cristo. Ele achou o tesouro escondido e escondeu novamente, pois há 2 esconderijos no versículo. Leia com calma este versículo. Primeiro, escondido na escuridão das trevas e do pecado. O tesouro é procurado e encontrado. Logo que é encontrado, ele novamente é escondido pelo descobridor até o dia da manifestação pública. Leia a explicação, a ideia disso em Colossenses capítulo 3, versículo 3. A parábola não nos leva além do esconderijo do tesouro. Mas, que conclusão feliz! O tesouro pertence a Cristo. É dele totalmente e exclusivamente. Vamos para a 6ª parábola. Então nós temos aí o negociante ou o mercador. Está nos versículos 45 e 46 de Mateus 13. A 6ª parábola é a do mercador em busca de boas pérolas. Na parábola anterior, a semelhança do reino é um tesouro. Nesta, a mais breve das sete parábolas, a semelhança é com um comerciante. O destaque nesta parábola não é a pérola, mas o mercador que busca a quem o reino é comparado. O tesouro foi encontrado e escondido no mundo, na parábola anterior. A pérola é encontrada nas profundezas do mar. Aqui chama a atenção para Cristo buscando no universo pérolas de valor. Seus olhos se fixaram em uma. Ele é cativado por sua beleza. A busca terminou. Ele encontrou a melhor. Nenhuma outra joia de valor e beleza tão incomparável para ele. Na parábola anterior, ele compra o campo, mas aqui ele compra a pérola. Ele comprou, diz a pérola. Aqui, há intensa unicidade de propósito. Um objeto absorve pensamento, atenção e amor de Cristo. Ou do mercador, o mercador se entrega por isto. Para possuí-la, ele vendeu tudo o que tinha. Aqui o ensino da parábola termina com este grande fato. A pérola, ou seja, a igreja, pertence àquele que a encontrou, amou e comprou. O tesouro pode consistir em muitos pedaços. A pérola é apenas uma. Esta é uma parábola muito mal compreendida e, no entanto, é notavelmente simples. Quem é o comerciante?
é o pecador, é estranho que se suponha que sim, mas esse erro, como muitos outros, está em pensar em si mesmo em vez de em Cristo. O comprador ou comerciante é Cristo. Cristo é o comerciante em busca de boas pérolas. É uma linguagem estranha às Escrituras representar o pecador que busca Cristo. Foi Adão quem quando pecou, foi atrás de Deus ou Deus foi atrás dele? Adão, onde estás? Era a linguagem de um Deus salvador. Era Deus procurando o homem. A ovelha perdida procurou o pastor ou o pastor procurou a ovelha? Reencontrei a minha ovelha que estava perdida. É o que está registrado em Lucas capítulo 15. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pode o pecador comprar a pérola de grande valor? O quê? É realmente chegado a isso que as pessoas serão ousadas o suficiente para dizer que Cristo, mesmo que fosse a pérola, poderia ser comprado? Comprado pelo pecador? E o que o pecador tem para dar, para comprar Cristo? Justiça ele não tem, é o que afirma Romanos capítulo 3, versículo 10. Bondade o pecador não tem, é o que afirma também Romanos capítulo 3, versículo 12. O que ele tem então? O que o pecador tem para conquistar Cristo, para comprar Cristo? Eu digo que todos os pecadores têm pecado, pecado, nada além de pecado. Não. Rejeite o pensamento desonroso de Deus como totalmente indigno dele, igualmente indigno de nossa verdadeira bênção, que o comerciante é o pecador e a pérola de grande valor é Cristo. O comerciante que procura boas pérolas supõe não apenas amor, mas também bom gosto e habilidade. Ele encontrou uma pérola de grande valor. Havia outras pérolas, mas nenhuma de valor ou beleza igual a esta que ele encontrou. A igreja, então, em sua unidade, beleza e valor, foi a pérola pelo qual ele, Cristo, o comerciante, vendeu tudo o que tinha como homem na terra e como Messias na Judéia. Ele encontrou essa pérola aonde as mais caras já foram encontradas nas profundezas do mar. Ele nos encontrou sob o julgamento de Deus. Ele viu beleza e valor, e pelo amor que tinha pela igreja, ele se entregou por ela para que pudesse santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela palavra, para que pudesse apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, não tendo manchas, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e sem mácula. É assim que afirma Paulo, escrevendo aos Efésios, em relação a esta pérola que é a igreja, em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Primeiro, ele se apoderou da pérola ao se entregar por ela. Segundo, ele agora está removendo toda a sujeira, limpando-a e embelezando-a. Terceiro, ele apresenta a si mesmo o triunfo do amor, toda a glória e imaculada. As nações maravilhadas e as nações maravilhadas e os adoradores da terra milenar contemplarão a igreja como Cristo agora a vê, como Cristo a valoriza. Note o que nós temos em Apocalipse capítulo 21. E os 12 portões eram de 12 pérolas. Cada portão era uma pérola. Cada portão separado da pérola está encerrada na parede de jaspe da cidade celestial. O jaspe é emblemático da glória divina. A pérola é a grande e grandiosa imagem milenar e seu cenário nada menos que a glória de Deus. Vamos agora para a última parábola de Mateus capítulo 13. Temos aí a rede de arrasto, está nos versículos 47 a 50. A sétima parábola é a última da série,
O rei do reino dos céus tem ainda outro mistério envolvido nele e que é revelado nesta parábola conclusiva. A rede lançada ao mar aponta para um testemunho mundial da graça de Deus agora e do reino na crise vindoura. O campo, isto é, o mundo, é o cenário da operação na segunda parábola. O mar, ou seja, as nações, é a esfera de atividade aqui. Em nossa parábola, os agentes a quem é confiado a feliz obra de levar as boas novas a toda criatura sob o céu estão ocultos. O trabalho e não as pessoas que estão especialmente em vista aqui. Os pescadores são brevemente referidos sobre o pronome eles, note o versículo 48. Agora o evangelho foi divulgado e foi pregado em todo o mundo conhecido nos dias de Paulo. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 23. Mas há muitos milhões no mundo pagão ainda não alcançado durante este século de missões cristãs. A conversão do mundo pela pregação do evangelho não é ensinado em nenhum lugar nas Escrituras. Hoje, na era da igreja, pregamos o evangelho da graça. Depois do arrebatamento da igreja ao céu, vai voltar a ser pregado o evangelho do reino. Note o que a Bíblia diz. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Não diz conversão de todas as nações, mas diz que o evangelho do reino vai ser um testemunho para todos eles. Não diz que vai converter o mundo, mas vão ouvir deste evangelho. Após a remoção da igreja e de todos os santos que morreram na fé, o evangelho do reino é enviado novamente. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 para você ler sobre a verdade do arrebatamento. Os povos da terra romana e também os pagãos distantes ouvirão o toque da trombeta dos arautos do rei, anunciando o seu próximo retorno. Esses pregadores são os 144 mil de Apocalipse capítulo 7. Agora é pregado o evangelho da graça para que as pessoas sejam salvas, para que Cristo vindo até as nuvens, em silêncio para o mundo, vai arrebatar a igreja. Mas depois, esses 144 mil vai pregar a necessidade de salvação também pela fé em Cristo, mas para o retorno de Cristo em glória. Ele vem até esta terra. O efeito geral do testemunho de Deus na cristandade entre os pagãos é encher a rede com peixes de todos os tipos, bons e ruins. A rede está enchendo, mas ainda não está cheia. Quando cheios, eles chegaram à costa. Por mais que, em princípio, você possa aplicar este puxar da rede e classificar a separação, os peixes agora, a aplicação direta será encontrada no final da era. A rede ainda está no mar, não na praia. Note o versículo 48. A parte judicial desta obra é confiada aos anjos. Eles não atam o joio. Note. Companhias são formadas antes que os anjos participem da cena. Eles entregam o joio ao fogo. Note o versículo 42. Como também os peixes ruins ou ímpios. Versículo 50. Os pecadores, melhor dizendo, os pescadores da praia que pregam os pecadores, separam os bons dos maus. A discriminação da parte deles. Os anjos separam os maus dos justos. Os servos do testemunho de Deus se preocupam apenas com o bem, com os bons. Os ministros do julgamento se ocupam apenas com os maus. O ministério angélico é largamente usado nos estágios finais da era. O evangelho eterno deve ser pregado a todos sob o céu durante a crise mais intensamente da história do mundo, situando-se entre o arrebatamento, como já citei, 1
Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, ocasião em que o Senhor Jesus vem até aos ares ou até as nuvens para levar a igreja, e o retorno dele em poder e glória após 7 anos do arrebatamento. Leia Apocalipse 19, versículo 11. Quando a rede é puxada, pode ser mais de uma vez, no final da era, os resultados são testemunhados em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, e em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 a 17. Haverá um testemunho milenar sobre a orientação pessoal do rei. Isto é representado em João capítulo 21, versículo 11, onde é dito significativamente naquela pesca de 150 grandes peixes, mesmo assim a rede não se rompeu. Em contraste com a cena de Mateus capítulo 5, versículo 6, onde houve outra pesca e diz, rompia-lhe-se a rede. Todo o testemunho humano agora se desmorona por causa da fraqueza do vaso humano. Mas como diferenciar os peixes bons dos ruins? Por que marca o sinal podemos distingui-los? Levítico, aquele livro notável que distingue entre o santo e o profano, responde à nossa pergunta. Vamos ler alguns versículos em Levítico capítulo 11, onde fala dos peixes bons e maus. Estes comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, comê-lo-eis. Tudo que não tem barbatana nem escamas nas águas, isso vos será abominável. Então, Levítico capítulo 11, do versículo 9 ao 12. O que quer dizer isto? Todos os peixes que sabiam nadar eram bons peixes. Alguns nadam baixo, outros alto e outros na superfície da água. Nem tudo é uma questão de abstenção, como o batismo, o título à mesa do Senhor ou ao privilégio da igreja. Todos os peixes que não tivessem barbatana e escama deveriam ser totalmente rejeitados. Deixe-os mover-se em sua própria esfera no fundo das águas. A lama e a imundícia deste mundo não são lugar para os filhos de Deus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21. Portanto, mesmo que uma pessoa esteja inserida numa igreja verdadeira, mesmo que ela foi batizada, mesmo que ela faça parte da comunhão da igreja, esses privilégios não faz dela um bom peixe, ou seja, uma pessoa genuinamente salva. Se ela não tem escamas e barbatanas, ela é um peixe de couro. Esses peixes costumam andar bem baixo e comer a sujeira, a lama, comer o lixo do mar. Os outros peixes que têm barbatana e escama, eles nadam mais, eles nadam na superfície, eles têm outro estilo de vida estando no mesmo mar, no mesmo ambiente, mas estão separados. Portanto, aí está a diferença dos verdadeiros peixes, os bons peixes, as pessoas verdadeiramente salvas e as pessoas que não são salvas e fazem simplesmente parte da cristandade, mas não é um bom peixe. No arrebatamento, vai ficar aqui neste mundo para ser condenado com os ímpios, enquanto que os verdadeiros vão ser arrebatados para o céu. Se for aquelas pessoas aqui na grande tribulação, ouvindo a pregação do evangelho do reino, o mesmo sucederá. Os que são verdadeiros peixes vão receber o seu Senhor em glória, vão reinar com Cristo aqui. E os peixes ruins, que só fizeram uma profissão de fé e não tinham a realidade, vão ser julgados, como nós temos o julgamento de Mateus capítulo
24, vão ser separados os bodes das ovelhas, e os bodes vão ser lançados lá no fogo, nas trevas, no sofrimento eterno. Mas as ovelhas vão entrar com Cristo para o seu reino milenar.